Tá certo? Então vamos relaxar nesse momento, fechar os olhos e pedir à espiritualidade que aqui se encontra, que nos auxilia sempre. Senhor Jesus, espíritos amigos, obrigado por estarmos aqui, que possamos no dia de hoje ouvir essa palestra e levar para nossas casas, para sabermos como usar as nossas palavras de uma forma mais verdadeira, mais honesta, mais sincera, sem precisar passar um para o outro, né? Coisas que realmente não precisam e só prejudicam. Obrigado, Pai amado, por sempre estar junto de nós, por sempre nos intuir a cada momento, e por esta semana que está se iniciando. Muito obrigada. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade boa e amiga aqui presente, estando em frente dos nossos trabalhos, a querida irmã Lúcia, damos por aberto mais uma palestra doutrinária nesta casa. Que assim seja. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não tem mais nada de assustador. Não é a porta do nada. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí para ele uma calma de espírito que suaviza a amargura. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente, não enxergando bens mais preciosos do que os da terra. Faz como a criança que não vê outra coisa além de seus brinquedos. Eis porque tudo faz para conseguir os únicos bens que para ele têm valor. A perda do menor de seus bens é um doloroso desgosto, um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade ou o orgulho feridos constituem os tormentos que fazem de sua vida uma eterna angústia, entregando-se assim voluntariamente a uma verdadeira tortura todos os instantes. Obrigado, meu menino. Boa noite a todos. É muito verdadeiro esse texto, né, essa leitura, porque na medida em que nós estivermos desesperados, à medida em que nós não considerarmos a vida futura, qualquer revés que aconteça na nossa vida pode significar, sim, grande angústia, né, grande sofrimento. E o problema disso é que a gente acaba multiplicando esse sofrimento, esse sentimento de desencorajamento, acaba multiplicando a raiva, muitas vezes, que a gente sente, justamente através das palavras. E é aí que entra o mau uso das palavras, ou o bom uso das palavras, né? Eu procuro sempre focar sempre no lado mais positivo, porque acho mais produtivo isso, né? Quando eu recebi o tema, fala, né, o mau uso das palavras, a fofoca vai ficar aqui em segundo plano. Vamos tentar entender como é que a palavra pode ser útil para a gente, né? Claro, quais são as consequências dela, né? Como ela pode realmente influenciar na nossa própria vida. A palavra como uma fonte
geradora também da nossa própria atmosfera. Sim, porque todos nós temos, né, uma atmosfera pessoal, psicosfera, ou usem a nomenclatura que quiserem, mas todos nós temos a nossa própria energia. Nos envolvemos de uma energia que nós produzimos através do nosso pensar, do nosso sentir. E a palavra é a expressão física do que está aqui dentro. Correto? Quando eu falo, eu estou me expressando fisicamente, através de ondas sonoras, revelando o que eu sinto e o que eu penso. Só que quando eu faço isso, eu acabo, ao emitir essas ondas sonoras, ao emitir essa energia, eu também acabo por fazer com que ela se conecte a outras energias similares. Por exemplo, quando eu falo palavras de ódio, por exemplo, palavras raivosas, eu me conecto ao quê? À raiva. Certo? Outro dia ainda estava conversando com uma pessoa que ela me contou um caso. Deixa eu lembrar assim exatamente. Bom, ela estava descontente no emprego e aí pediu a demissão, mas o patrão começou a sugar então até a última gota de tudo que ela havia feito na empresa e tal. E ela começou a ficar muito angustiada e começou a sentir raiva. E de vez em quando ela vinha conversar comigo. E cada vez que falava comigo, falava com muita raiva, referindo-se a ele como um sanguessuga, sabe? Não respeita o meu profissionalismo, enfim, não quer mais. E depois demorou para pagar, e aí foi um outro suplício, né? Ficou castigando e tal. Parece assim, até para dar um castigo mesmo. E ela passou muita raiva com aquilo. E de vez em quando nos encontrávamos e ela sempre tocava no assunto. E eu tinha comentado com ela o seguinte: olha, é importante que tu saia desse estado o mais rapidamente possível, porque eu já passei por isso e sei o quão prejudicial isso pode ser na nossa vida. Por quê? Porque ao sentir raiva, ao falar de raiva, tu vais sintonizar com essa frequência e outras coisas podem acontecer. Então, fica atento. Tudo bem, passou uma semana e tal. Aí ela resolveu, então, fazer uma compra na internet, estava em casa e tal. Queria um smartphone novo. Achou um preço melhor pela internet e foi comprar. Quando recebeu o smartphone, veio a caixa vazia. Aí, imagina, né? Ela, então, deveria ter um ataque de raiva, né? Não. Aí caiu a ficha dela. Aí fez sentido o que nós havíamos conversado. Aí ela disse, agora entendi. Agora entendi. Claro, ela estava naquela frequência, vibrando naquela frequência, de muita raiva. Ela trouxe o quê? Uma outra situação, atraiu para si uma outra situação que provocou mais raiva. Faz sentido isso, né? Isso é a física. A física explica também. Ela atraiu. Com o magnetismo das palavras dela, ela acabou se sintonizando com uma situação de muita raiva, criou cada vez mais raiva. Mas aí aquela situação, claro, depois de a gente ter conversado, ela percebeu então o grande erro. E tratou então de fazer orações e tudo, fazer de tudo para sair daquele estado. Conseguiu, e rapidamente as coisas já começaram a andar de um jeito muito diferente, muito melhor na vida dela. Para a felicidade dela e para a felicidade de quem estava ao redor também. Né? Porque é assim que acontece. Quando a gente não está bem, a gente quer dividir isso com as pessoas como que se isso fosse aliviar. Mas acontece o contrário. Alguns anos atrás, eu fiz um tratamento de saúde e um dos efeitos colaterais previstos era exatamente alterações de humor. Aí tinha lá queda de cabelo, alteração de humor, anemia profunda, tarará. Foi tudo muito suave, com exceção da alteração de humor. Foi bastante severa. Ela não acontecia sempre, né? Era só quando eu estava acordado. Então, gente, era terrível. Que coisa difícil de controlar. E aí, qualquer coisa que me contrariasse, eu queria brigar o dia inteiro, eu queria ter razão, eu queria resolver aquele assunto e ficava o dia inteiro
debruçado sobre aquele assunto. Eu não me aturava mais, o pessoal no escritório passou, nossa, situação terrível. Mas depois de um tempo, eu descobri que, não, eu estava brincando, não era todo dia que acontecia, mas quando acontecia a situação que eu sentia que começava a ferver o sangue, eu disse, opa, está vindo o monstro. Vou virar o Hulk de novo. Aí eu percebi com o tempo, lógico, né, que se eu fosse falar, pronto, eu desencadeava aquele processo que não conseguia mais voltar. Aí eu comecei a fazer um teste, vou ficar quieto. Fizemos então uma... Foi engraçado essa. A gente fez um passeio em família e era um fim de semana, né? Bom, ficava assim, saímos acho que num sábado de manhã para voltar no domingo e tal. E aí no domingo, eu já tinha conversado com a família toda, nós fomos em, sei lá, quantos casais, mas já eram várias pessoas. Todo mundo já sabia, era família, né? Sabia que eu estava fazendo o tal tratamento e sabia que podia virar o Hulk de vez em quando, né? Aí, no domingo, antes de vir embora, eu fui contrariado. O que aconteceu? Como eu já sabia como lidar, já tinha aprendido mais ou menos, eu sabia que eu tinha que ficar quieto. E, para minha sorte, as pessoas também sabiam. Então, eu passei o dia inteiro isolado num canto. Cada lugar que a gente parava, porque era uma viagem de carro, se parasse num restaurante, eu almocei sozinho. Era ridículo. Só que funcionou. Não briguei com ninguém. Portanto, não fiquei arrependido de nada que falei, porque fiquei mudo até o dia inteiro. E no outro dia, pronto, estava tudo resolvido. Mas isso me mostrou uma coisa, que exatamente as palavras têm esse poder de, muitas vezes, apagar incêndio com gasolina. Né? A gente acaba piorando tudo quando vai falar. Quando a gente não está bem, quando está desequilibrado, ou quando está numa situação de raiva ou de nervosismo, fica quieto. Porque as palavras têm um poder muito forte e a gente não se dá conta disso. As palavras podem ferir, podem magoar, elas humilham, elas diminuem as pessoas. Mas a gente não se dá conta. Na hora a gente só quer colocar para fora. E aí, depois de pôr para fora, o estrago está feito. Então, é preciso, né, em nome da saúde física, mental e social, que a gente controle a língua. Né? É importante a gente segurar o que fala. E aí veio a internet e as redes sociais para potencializar isso aí. Né? Através de uma rede social, a gente perde o contato físico. A gente não está frente a frente com as pessoas. E aí não existe o quê? O medo do confronto, o medo da agressão física. Não existe isso. A gente está atrás de uma tela. Né? Escreveu, seja lá que asneira foi, e tum, vai. Né? E assim a gente se sente, muitas vezes, doutores em determinados assuntos e desce a lenha em quem quer que seja que tenha uma opinião contrária à nossa. Então, mesmo que seja através de uma rede social, é importante a gente cuidar com as palavras, porque elas vão ficar lá. Até as palavras faladas ficam. Elas ficam na atmosfera. Elas se aglutinam a outras energias que já estão lá condensadas da mesma frequência. Nós estamos contribuindo, né, para o progresso ou para o prejuízo, vamos dizer assim, da nossa atmosfera, aqui do nosso planeta, através também das palavras que a gente profere. Porque, como eu já falei, ela é a manifestação física do que nós pensamos e sentimos. Ah, mas muitas vezes eu falo sem pensar. Pior ainda. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é isso? Então, se a gente fala, sai sem pensar palavras rudes de nós, é um mau sinal. Né? Acende um alerta. Então é importante a gente rever com muito mais atenção o que anda aqui por dentro. Né? É hora de fazer uma faxina, aproveitando o final de ano, né? A hora da arrumação. Abrir as gavetas aí, vamos ver o que tem aí dentro. Vamos reorganizar, botar fora o que não precisa.
Você já deve ter ouvido falar em Masaharu Taniguchi, fundador da Seishonoye. Foi um grande médium também. Escreveu mais de 600 obras aí. E ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu anotei aqui, ele diz que o universo é um órgão auditivo extremamente sensível. E é verdade. O universo ouve, capta, armazena o que nós falamos. Se é assim, por que não cuidar do que a gente fala? Referindo-se aos fofoqueiros, eu sei que aqui não tem ninguém, nunca ninguém fez fofoca na vida, nem ouviu. Aqui, estou falando aqui, né? Mas tem algumas pessoas aí fora que já cometeram esse erro. E vale lembrar que o fofoqueiro, ele revela muito mais de si do que de quem ele fala. Né? Quando a gente vai falar mal de alguém, a gente está revelando, na verdade, uma fraqueza nossa. Algo que não está bem resolvido. Mas como? Como é que aquela anta consegue ter esse dinheiro todo? E eu fiz 2 faculdades e tal. Pois é, como? Né? Ou então, como é que... Não. Aí já vamos entrar no campo político, é um campo meio perigoso, minado. Mas, enfim, é comum a gente ouvir esse tipo de comentário, quando é um comentário muito negativo, né? Sabe, tentando diminuir o outro. E quando alguém tenta diminuir o outro, é porque exatamente aquele assunto é um problema. A psicologia fala muito disso, né? Muitos profissionais, muitos autores escrevem também, falando sobre isso, que quando a gente ataca, exatamente aquele ponto tem alguma coisa que não foi bem resolvida para a gente. Eu vou pedir licença para vocês, que hoje eu vou abusar um pouquinho dos vídeos, tá? Olha só, esse vídeo aqui, vou começar com um vídeo aqui, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês aqui já assistiu, até porque passou aí na grande mídia há pouquinho tempo atrás, mas preste atenção num detalhe. Opa, desculpa. Vamos começar por esse aqui. Vocês viram aí, passou no Fantástico, se não me engano. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Teu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito?
É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Ok. Tem duas coisas aí. Uma é que quando a gente não aprendeu a ser rude com as pessoas ainda, né, a gente também não consegue assimilar nada que venha de fora nesse sentido, né, com essa mesma rudeza, vamos dizer assim. E outra coisa é exatamente a questão da internet, é todas frases reais, pessoas atacando pessoas, através da palavra. Escondidas atrás de uma tela, a gente pensa que pode falar. E é como se atirasse uma granada no outro lado do muro, né? Bom, ela não vai me atingir mesmo, então não tem problema algum. Mas, ok, pronto, vamos lá. Como o próprio Masaharu Taniguchi falou aqui, né, o universo é um órgão auditivo. Eu vou citar uma outra comparação aqui, mas antes vamos falar do seguinte. O banco, por exemplo, um banco qualquer. Como é que ele analisa o crédito da gente? Como é que ele dá crédito? Analisando o histórico nosso, né, de bom ou de mau pagador, certo? Se eu tenho um histórico de bom pagador, eu vou adquirindo créditos e vão me oferecendo cada vez mais crédito, certo? Se eu tenho um histórico de mau pagador, eu não tenho crédito. Pelo contrário, eu vou para o Serasa, né? Vou sofrer aí muitas vezes uma ação, né, de execução, seja lá o que for. Então, eu vou fazer uma comparação aqui. Não sintam-se desrespeitados, viu, gente? Eu vou colocar Deus, né, o universo, Deus, a força da natureza, como um banco. Vou chamar aqui de o banco Deus S.A. Esse banco é muito forte. É um banco, ele não é multinacional, ele é multigalaxial, né? Ele é muito forte, tem tudo nele, tudo. E não acaba nunca. Todos os recursos que nós precisamos tem nesse banco. E, para a informação de vocês, cada um de nós aqui tem uma conta nesse banco. Tá? Vamos citar alguns exemplos aí. O que pode ter nesse banco aqui? Pode ter amor. Nesse banco tem paz. O que mais? Respeito. Alegria. Enfim. Ok. Só para ter alguns exemplos aqui. Tem no banco e nós podemos ter acesso a tudo. Qualquer coisa. Saúde. Saúde. Riqueza. Não, riqueza antes do amor? Então, posso fazer um link aqui. Com S ou com Z? Z, né? Ai.
Olha o bom uso das palavras. Podia ter uma aula de gramática aqui também. Ok, como é que eu tenho acesso a isso aqui? O acesso a essas coisas, a esses créditos todos aqui, eu tenho através de algumas senhas. Certo? E a palavra talvez seja o meu cartão magnético do banco. Certo? A palavra é o veículo, é o que eu uso para acessar. Porque sem o cartão e sem a senha, eu posso ficar de joelhos em frente à máquina do banco e não sai nada, né? Não adianta. Pode rezar, pode chorar na frente, não adianta. Nem na frente da mesa do gerente, não sai nada. Se não tiver a senha e o cartãozinho, nada feito. Como é que eu posso ter acesso, então? Que senhas são essas? Vamos ver. Perdão pode ser uma senha? O perdão, ele me dá o quê? Pode me dar paz, ó. Certo? Quando eu perdoo, quando eu me livro de um conflito que eu tenho com alguém, me livrar no melhor sentido da palavra, né? Quando eu esqueço, quando eu resolvo ele, quando eu perdoo de verdade, eu me sinto em paz, não é verdade? Alguém já experimentou isso? Quem já experimentou isso? Nossa, dá um alívio, né? E sabe que a gente aumenta a nossa velocidade quando faz isso? É incrível. Quando a gente tem um projeto, qualquer projeto que seja na nossa vida, ele vai acontecer. Só que ele tem um tempo para acontecer. E às vezes, até pelas palavras, né, nós interrompemos ou retardamos esses projetos. Quando nós entramos, por exemplo, em atrito com alguém. Nós retardamos isso. Por quê? Porque nós saímos da sintonia de prosperidade, por exemplo, que aquele projeto representaria. Um exemplo, tá, gente? E eu entro na sintonia aqui de raiva, de ódio, de vingança, que não combina com prosperidade. Prosperidade é construir, prosperidade é gerar prosperidade, é dividir benefícios com quem está ao redor, é produzir benefícios, é produzir bem-estar. Não combina com rancor, não combina com ódio, não combina com ressentimento, com guerra. Certo? Dá para entender por que a gente interrompe os nossos projetos ou retarda a conclusão deles ou o acontecimento quando a gente faz isso? Porque a gente muda de sintonia. Então, quando eu perdoo, eu experimento paz, entre outras coisas. Vamos ver uma outra aqui, que me ocorre agora aqui, caridade. Pode ser uma senha, caridade? Ela está ligada ao quê? Amor? Se eu sou caridoso, e falando aqui de caridade moral, talvez seja mais difícil, a gente dá aquilo que nos é mais caro, né? Hoje, pela vida atribulada que a gente tem, o tempo é muito caro para a gente. E até pela ansiedade que essas atribulações todas geram, a gente acaba ficando muito acelerado, vamos dizer assim, né? E quanto mais acelerado, mais a sensação de falta de tempo a gente tem. Maior é a sensação de falta de tempo. Embora tenha tempo suficiente para fazer tudo. Mas a gente tem a sensação de que não tem. E aí, doar um pouquinho do nosso tempo é muito difícil. Exige um esforço muito grande, um exercício de paciência. Então, a caridade, ela vai nos ligar ao amor, porque ela é isso. Ela é uma manifestação de amor. Ok? Paciência. O que a paciência nos traz? Olha, ela pode trazer saúde, em primeiro lugar, né? Ela pode trazer alegria também, olha só. Respeito, certo? Paz. Puxa vida. Que senha poderosa, hein? A paciência. Paciência. Até a riqueza. E a riqueza, não, na verdade, eu prefiro acreditar que riqueza é a soma de tudo. Eu sou mais rico à medida em que eu tenho mais créditos de cada item desse e vários outros, logicamente.
aí sim eu posso dizer que eu sou rico. Rico com dinheiro somente é um pobre, né? É pobre. A única coisa que tem é dinheiro, né? Riqueza nesse sentido. Quando eu falo de prosperidade também, prosperidade nesse sentido amplo, de poder gerar bem-estar para as pessoas. Porque, na verdade, todo mundo quer bem-estar. Todo mundo quer uma vida boa. Vida boa não é ficar de papo pro ar. Vida boa é onde a gente se sente bem, realizando coisas. Nos sentimos úteis, de verdade. Mesmo que eu não tenha um trabalho formal, mesmo que eu já não trabalhe mais, mas eu posso ser útil, eu posso ter um trabalho voluntário, eu posso ajudar as pessoas. Cada um de nós aqui, através da palavra, pode ser um grande encorajador, por exemplo. Outro dia também estava conversando com uma moça, e ela tinha assistido uma palestra aqui do CEU, que falava sobre quebrar pontes. Quando a gente toma uma decisão na vida de mudar o rumo da vida, é importante que a gente quebre as pontes. Quebrar as pontes no sentido de se desligar totalmente do passado, no bom sentido. Não de ficar, para não ficar com sempre com aquele receio, se não der certo lá, eu volto. Se não der certo, eu volto. Quebre a ponte, e aí a gente não tem outra opção. A gente tem que focar completamente no novo rumo e fazer dar certo. A gente trabalha para que aquilo funcione. E aí essa moça tinha assistido a palestra, gostou e tal, e aí encontrou uma amiga dela que trabalhava numa repartição pública, numa empresa pública, com estabilidade, com vários benefícios, né, plano de saúde e tudo mais, um excelente salário, mas ela simplesmente detestava o que ela fazia. Cada dia que ela ia para o trabalho era um suplício. As férias, na última semana de férias, ela começava a contar nos dias para dizer assim, meu Deus, só faltam mais 2 dias para eu voltar. Tortura, né? E era assim que ela vivia. Tinha um alto salário, e o sonho dela era ser doula. Sabe, doula? Né? As mulheres que acompanham o parto, que tem esse parto humanizado. Né? Então, era ser doula. Não sei como é que dá para ganhar dinheiro sendo doula. Eu acho que dá, mas nem ela sabia também. Mas não interessava. Depois que ela ouviu, essa moça falou para ela assim, olha, se tu gostas tanto, queres tanto, isso é um sonho que tu tens, larga esse emprego de uma vez. Porque, vou pedir licença remunerada, e aí eu tiro férias, e aí não sei o quê, e tal. Esse quebra as pontes. Quebra as pontes. Vai em frente, esquece isso. Né? Tenha isso apenas como um trampolim, algo que serviu para te dar as condições, para te seguir agora no novo rumo, realizar esse sonho, né? Realizar esse desejo, que era de ser doula. E assim ela fez, por incrível que pareça, depois desse encorajamento da amiga, né? Eram muito amigas, ela seguiu. E agora passou já, não sei se já passou 1 ano e pouco e tal, ela está indo embora agora, mais o marido, para os Estados Unidos, vai fazer uma especialização lá fora e vão morar lá. O marido é programador, recebeu um convite e tal. Feliz da vida, feliz da vida. E começou, o que precisava foi essa conversa das 2 amigas, um encorajamento. A palavra, né? O bom uso da palavra. A gente pode encorajar pessoas. Nós temos, inclusive, o poder de alterar a saúde da outra pessoa. Com um elogio bem feito, a pessoa pode se sentir tão bem que ela começa a liberar, por exemplo, endorfina, né, um neurotransmissor importante que dá a sensação de prazer, que dissolve a angústia, dissolve o medo, melhora a nossa condição geral, melhora o ânimo, só por um elogio. Elogio sincero, né, gente? Então a palavra é poderosíssima, muito poderosa. E é importante, então, que, sabendo disso, a gente faça um regime das palavras que são feias, que são ruins, que são negativas, que são destruidoras, que são desencorajadoras. Tem que suprimir isso. Palavrão,
Ah, palavrão é bom porque bota para fora, né? É, bota para fora. Esse é o problema. Ah, não, senão eu vou segurar aqui dentro e vou passar mal. Não, não vai passar mal, não. Vai chegar um momento que aquilo vai se transformar em outra coisa. Mas não ponha para fora, não saia por aí sujando, pichando a cidade, né? Os muros e as paredes das outras pessoas com palavras feias. Nós não temos esse direito. A gente tem, quando a gente tem o hábito de falar palavrão, até num elogio a gente fala um palavrão, né? Roberto é do cara. Eu vou elogiar, né? Um amigo, um cara do bem, um cara bom, trabalhador e tudo, tal. Pá, solta um palavrão para elogiar, né? Fica feio, né? Só que a gente não se dá conta disso. Por quê? Porque a gente já está muito habituado, já é até cultural nosso. Mas é importante que a gente tome mais cuidado, a gente que tem essa consciência e tem acesso a essas reflexões e a esses conhecimentos, nós temos a obrigação e a responsabilidade de agir diferente, muito maior do que as outras pessoas. Muito maior. Nós precisamos servir de exemplo, e nós podemos servir de exemplo. Chamar atenção mesmo. Puxa vida, o Júnior nunca mais falou um palavrão. Estranho. Será que é aquela religião que ele está indo lá? Pode ser, que seja, né? Que seja. Mas é importante a gente fazer esse regime. Isso pode mudar a nossa própria atmosfera. Porque isso é quase como cuspir para cima, né, gente? Quando a gente fala palavras rudes, palavras feias, eu estou poluindo a minha própria atmosfera. Eu estou sujando. Não vale a pena. Vocês já viram alguma pessoa ser muito respeitada? Vamos dizer, mundialmente falando. Falando palavrão, falando qualquer coisa, bobagem, falando palavras raivosas, atacando. Papa Francisco, por exemplo. Dá para imaginar o Papa Francisco tropeçando aqui? Não, né? Porque não está dentro dele. Vocês viram aquelas crianças ali? Não conseguem falar porque não está dentro delas. Não sai o que não tem ali dentro. Só sai o que está lá dentro. Então a gente precisa cuidar do que está lá dentro. É um bom período agora para a gente fazer essa arrumação, fazer essa limpeza. E claro que essa limpeza tem que ser constante. Quando a gente vem na casa espírita, por exemplo, após a fluidoterapia, ali a gente recebe um auxílio externo. É uma transfusão de energia, é uma limpeza energética. Tanto é que quando a gente sai daqui, ou quando a gente está aqui na casa espírita, é mais fácil a gente perdoar alguém, não é? Geralmente se toca nesse assunto aqui, a gente lembra de um conflito, e aí até a gente se sente mais encorajado para fazer isso amanhã já, né? Hoje. Não é assim? Já sentiram isso? Por quê? Porque o ambiente é propício. É um ambiente que já foi purificado e foi trabalhado para isso. As intenções são assim, das pessoas que estão aqui, dos trabalhadores também, e do plano espiritual. As boas intenções. Aqui, o ambiente foi preparado para isso mesmo, para a gente se sentir bem. E aí na fluidoterapia é um reforço. A gente elimina essa sujeira toda que a gente mesmo produziu ao redor de nós, e é como se a gente tivesse tomado um banho. E aí a gente sai. E sai na rua. E não é que a rua vai sujar a gente, mas nós começamos a nos sujar, nós começamos a produzir de novo a sujeira. Pelo que a gente pensa, pelo que a gente fala. Né? E aí aquela vontade de perdoar vai embora em 2 dias, sei lá, 2 horas, 2 minutos. Né? Vai embora rapidinho. Às vezes dá tempo. A gente sai bem e aí chega em casa, já pega o telefone, fulano, quero falar contigo, ou encontra a pessoa. Às vezes dá tempo, mas nem sempre dá. Por isso, então, importante, fica uma sugestão de regime. Né? Vamos fazer um regime de palavras feias, de palavras negativas, de palavras que podem diminuir alguém, que podem ofender alguém. E tem um outro detalhe, que é o seguinte: se eu posso magoar, ferir, diminuir, desencorajar, eu também posso fazer o contrário. Então,
como eu falei antes, um elogio sincero, ele é poderosíssimo. Ele pode realmente transformar o dia de uma pessoa, ou pode, através de uma simples conversa, uma conversa de verdade, uma conversa boa, uma conversa positiva, mudar a vida de uma pessoa. Esse exemplo que eu citei, das duas amigas conversando, olha só, já não está mais nem morando no Brasil, feliz da vida, não que morar aqui não seja uma felicidade, não é isso, mas foi atrás de realizar um sonho, está fazendo o que sempre quis fazer a vida inteira. Quebrou a ponte e foi à luta. Encorajada por uma amiga. E nós temos esse poder, vamos dizer assim. E aí eu vou passar um outro videozinho aqui falando exatamente disso, desse encorajamento. Muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar do jeito certo. Às vezes a gente se coloca para baixo, nós amaldiçoamos nós mesmos, né? O nosso ambiente de trabalho, a gente amaldiçoa a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, o filho, a filha, o irmão, o primo, o tio. A gente fala mal, porque não está certo, porque são assim mesmo, amaldiçoa os políticos. Para que ficar falando com raiva? Vai resolver? Não, o que vai resolver é voltar direito, no caso dos políticos, cobrar sim, mas para de falar com tanta raiva. Quando a gente para conversar com alguém e fala de um assunto negativo, a gente sai bem dessa conversa? Não, né? Para quê então? Então tá. Elô, vamos falar da situação do Brasil agora. Tu viste agora? Estão querendo... O garotinho, nossa senhora. Viu tudo aquilo que ele fez? É, ó. Tá vendo? Daqui a 15 minutos, vai um para cada lado, tchau, 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 beleza e tal. Não abalou a nossa amizade. Mas qual é o astral que está? Eu estou pronto para distribuir alegria no meu ambiente de trabalho, por exemplo, depois de uma conversa dessa? E pior, se for no próprio ambiente de trabalho, olha o que eu estou pintando nas paredes daquilo, né? Dentro de casa. O noticiário vive disso. Vive de propagar notícia ruim. Precisa ver todos os noticiários. Eu comecei a cortar, tinha um que eu assistia de manhã. Cortei, porque só notícia ruim. Eu disse, pô, pera um pouquinho. Se eu estou tomando meu café da manhã e estou com a TV ligada, então eu vou ver uma coisa boa. Aí tem lá, mega construções, história da humanidade, tarará, e assim vai. Pô, tem uma coisa produtiva, ou instrutiva pelo menos, e o resto eu vou saber. Alguém vai fazer questão de me contar durante o dia. Não é assim? Precisa do noticiário? Não precisa, né? Alguém vai dizer assim, ó, viu aquele caminhão de combustível que explodiu, matou 7. Visse. Visse o vídeo? Tem aqui o vídeo. Não, agora estou sentado. Não, olha aqui. Eu vou mandar para ti então. Aí, manda pelo... Parece que é um prazer enorme, né? Falar de coisa ruim. Tem um conhecido meu que às vezes liga assim, ó, vou te contar uma fofoquinha. Eu fico mudo no telefone. Eu sei, porque ele já sabe que eu não vou falar nada. Não, é só porque, né, que tu conhece as pessoas, então, né, talvez tu queira saber. Silêncio sepulcral. Quando acaba de falar, eu disse, pois é um problema, né? Depois a gente falar, não dá mais para voltar atrás. Não, tá, valeu. Pronto. Né? Pronto. Não adianta também ofender, querer dar uma de moralista, não, mas não seja a terra fértil para isso, né? É importante que a gente não seja a terra fértil para coisa ruim. Vamos lá. Esse vídeo aqui, eu só consegui legendado, ele foi postado há pouquinho tempo. Mas olha que legal. Várias mães. Dá para ler bem aí atrás, gente? Tinha que descrever a si próprias. I'm a perfectionist, and so that's hard with kids. There's definitely days when I have my doubts about my abilities.
struggle with my temper. I struggle with like how I react with situations. I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them. I wish I was better Olha a at paciência aqui. taking time to sit down Senha. and just listen more to my child. I wish I was more confident in being a mom. I'm not the most patient person in the world. Patience. Patience is far and away probably the biggest struggle. I just want them to know just how much I love them. Esse suspiro é revelador. My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with. É boa de abraçar, é ótimo. Funny. She does cook a lot of food for me. She's just unique. That's why I love her so much. We go on dates together. Like, we go shopping. She loves me a lot. I have a lot of favorite things about my mom. We like to watch movies together and color and stuff. We go to church together. We volunteer together. She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me. My favorite thing is to jump on a trampoline with my mom. That's my most favorite thing, to go up high. We like get ice cream or something and like you go to the nail salon and have fun. My mommy's my hero. She's pretty and beautiful. She is my hero. She just will care about me and just always love me forever. She's the best. That's so awesome. I always seem to focus mostly on the negative, and I guess I can walk out here and say that I'm doing something great and that my child is viewing me in totally different lenses as I view myself. So that's inspiring. This is my calling. This is my job. This is what I love to do, and I will do it better and with love each and every day because those kids count on me and they love me for what I'm doing. Alguma dúvida a respeito do poder que as palavras têm? Claro que o poder das palavras de um filho são, né, incomparáveis com qualquer outro, né? Mas as palavras têm esse poder. Veja só, elas se enxergavam completamente diferentes. Mas um elogio sincero, falando de coisas que elas nem prestavam atenção. Elas queriam ter paciência só. Paciência, paciência. Eu quero ter tempo, eu quero saber lidar, eu quero paciência, né? Com os meus filhos. E os filhos adoravam a presença da mãe. Sensacional. Minha mãe é boa de abraçar. Qual mãe não é, né? Né? Então, as palavras têm um poder de construir algumas coisas fantásticas nos nossos relacionamentos, na nossa interação com as outras pessoas e, sobretudo, nas nossas próprias vidas. Ela muda o rumo de verdade. E aí, meus amigos, eu encerro com uma pergunta que eu recebi pela internet, porque a internet não é essa coisa negativa, né? E a pergunta é a seguinte, para reflexão aí. Se você pudesse comer as suas palavras, a sua alma seria alimentada ou envenenada? Ok? Boa reflexão. Boa noite. Júnior, obrigada pela tua palestra. Vamos refletir, né? Se a gente se envenena ou se a gente se alimenta. Então, nesse momento, vamos pedir para o Júnior fazer a oração final dos nossos trabalhos e se direcionar à cabine do passe. Amado Mestre Jesus,
irmã Lúcia e todos os trabalhadores dessa casa, do plano espiritual. Muito obrigado pelo ambiente propício para a reflexão. Obrigado por mais essa reflexão e que possamos, todos nós, levarmos os benefícios das boas palavras aonde quer que estejamos, a partir do momento em que saímos daqui, e que também possamos levar para os nossos lares e para os nossos ambientes de trabalho, para onde quer que estejamos, os bons fluidos aqui dessa casa. Muito obrigado, que assim seja.